A Copa do Mundo já começou, quem tá jogando hoje é o México e a gente vai sair na rua em busca de comidas no clima da Copa. Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui e fica até o final que esse vídeo tá bem legal. A gente tá em Playa del Carmen, o jogo acabou de começar, tá em 2 minutinhos e só pra mostrar pra vocês, ó, assim tá a rua, o pessoal sentado aí nos restaurantes acompanhando vários telões e a ideia hoje aqui é, além de provar umas comidas, mostrar também como é que tá o clima na cidade, né? Então bora lá! E antes da gente começar a comer, deixa eu contar algo que tem tudo a ver sobre o jogo de hoje do México e da Coreia do Sul, tá? É meio que uma fofoca aí que tá rolando em tempos de Copa do Mundo. Basicamente, lá em Cidade do México, tá rolando alguma coisa na internet que a galera tá compartilhando, assim, em volumes absurdos, vídeos de mexicanas e coreanos se apaixonando, assim, no ao vivo, encontrando o amor à primeira vista. Uau! A gente observou que aqui no México a galera é muito viciada em dorama, muito viciada em anime, essas coisas, assim, mais orientais. Então eu imagino que quando uniu essas duas coisas, quando elas viram, assim, o coreano realmente, assim, em pessoa na frente delas, acho que o coração cedeu e rolou esse tipo aí de amor à primeira vista. Pode ser. Futebol, tanto faz, né? O importante são os coreanos. É, virou justificativa pra ir ver a Copa do Mundo, né? Encontrar Legal. o amor da vida. Enfim, Júlia, agora vou mostrar pra eles aí como é que tá a noite, de fato, né? Agora a gente tá numa região aqui com mais barzinhos, mais coisas, e vamos dar uma voltinha aí e sentir um pouco de como tá os preparativos aí pro jogo do México, né? Pois é, a gente tá então na Quinta Avenida, já mostramos em outro vídeo durante o dia. De noite é a primeira vez que a gente mostra. Gol? Peraí, gol? Quem fez gol? Fez gol ou não fez gol? Acho que não foi, Me assustei, continuando. A gente já mostrou essa parte aqui da cidade, então, de dia, de noite a primeira vez. Então é legal pra gente já mostrar como é que tá o clima, né? Estamos em baixa temporada aqui no Caribe mexicano. Então, tá assim, né, poucas pessoas na rua. Mas ainda assim tá bem movimentadinho, né? Porque é jogo do México. E vamos seguindo aqui até a gente encontrar a nossa primeira refeição da noite, né? A gente já tem uma ideia do que a gente gostaria de comer, agora a gente vai mais procurar e ver onde a gente encontra, né? A gente vai tentar fugir dos tacos. Os tacos com certeza são uma das comidas de rua aí mais populares e mais gostosas, né? Sim. Mas hoje a gente quer mostrar umas coisas que a gente ainda não viu, né, Júlia? Isso, tem algumas comidas aí de nomes até meio complicados que a gente já viu e tava aguardando para um vídeo. E vai ser hoje, eu tenho fé. E o mais legal da Copa do Mundo é isso, né? Se tem uma tela, se tem uma TV transmitindo o jogo, a galera tá toda ao redor. E aqui não é diferente, ó. O pessoal aí todo com camisa do México, todo mundo no clima. Ó. Deu gol ou não deu gol? Não entendi. Não deu gol. Não foi. A gente não é mexicano, mas sofre junto, né? Hoje a gente tá sendo mexicano, mas daí se for México e Brasil, aí me desculpa, é Brasil. E aqui, ó, mais uma tela. Infelizmente, essa é uma das poucas cidades aqui da região, cidades principais, assim, que o pessoal não colocou telão, um telão, vamos dizer, na prefeitura ou algo assim para a população. Vamos agora parar de enrolar, parar de mostrar a rua e ir pro que realmente importa, né, que é a comida. Bora lá, Julia? Bora. Aqui já tá um pouco mais escuro, a gente já saiu ali da parte dos barzinhos, a gente tá indo para algumas ruas mais afastadas, que daí sim a gente vai encontrar comida de rua, porque ali não tinha muita coisa, tá? Ó, aqui tem esses famosos aqui, os totilocos. Olá, que tal? Como? Ah, aí sim. Ah, é Lo vi. verdade. Sim, muito rápido, não? Acabou de passar um animal ali, né? Que Um guaxinim, ó, vou mostrar pra Isso, vocês. Olha ali ele, ó. Será que dá pra ver? Você vai espantar aí com essa luz. Não vou. Mapache. Mapache, ¿Cómo se assim? llama? Mapache. Mapache. En Cancún, donde vivíamos, siempre había uno en el techo, todos los días, por la noche. Ó, a gente acabou se emocionando ali com o guaxinim, né? Sim. Mas bora agora pra comida, né? O que a gente prometeu pra A gente tá meio vocês. desfocado, mas a gente vai chegar lá, confia. ¿A cuánto están los tostilocos? Tostitos Tostitos. es tostilocos, viene con cuerito, ¿Qué es con esto? fruta y todo. Chancho, piel de chancho. Ah, sim. Este es tostielote, viene con Ah. elote, Ah. queso, Con elote. mayonesa, limón. Tá. Ah, genial. Dale. Uno estaría bien. Uno está bien. Tengo de Flaming Hot, salsa verde y el amarillo es de sabor a elote. Lo que Então, só pra menos explicar pra vocês aqui, ó, a gente escolhe agora o salgadinho e ele vai pegar, ele vai abrir. Te puedo filmar? Permisso. Ó, ele vai pegar, ele vai abrir. Isso ficou muito popular
na internet também, nos Estados Unidos, a galera fazendo, mas é mexicano, né? Esto es muy mexicano, ¿sí? Muy mexicano, amigo. Con elote, mayonesa, queso amarillo, Un limón. igual el picante es a tu gusto. Ah. Que rico. Muchas gracias. Todo y ya, listo. Ah, dale, gracias. Aí, bora lá, Júlia. Pequeñitos son con azúcar. Ah, com dá. açúcar. Nada. Se vocês acham que isso aqui tá pouco, ainda dá pra pôr mais, entendeu? Que agora tu escolhe o que vai picar e o que Uau. não vai picar, né? Tá. Que tem o que não tem pimenta. E a gente coloca ou vamos só comer assim? Ah, experimenta assim primeiro. Eu tô com medo. Inclusive o salgadinho, né, tem de vários sabores. Ó, mostra aqui mais de perto. Tem o verde, salsa verde. Esse aqui é extra picante. E esse aqui que ele provavelmente não pica. Porque eu falei, me vê o que menos pica. Ele me viu esse dali que é o laranjinha, né? Então vamos ver. Pegou um pouco de salgadinho também? Pegou tudo. E aí? Muito bom. Sério? Muito bom. Eu confesso pra ti que eu tô com o pé atrás. Ó, traduzindo aí pra vocês. É uma comida bem gordurosa. Por quê? Salgadinho, bastante queijo, bastante, né, coisa ali derivada do leite. Mas a mistura é bem gostosa, tá? Impressionantemente é bem bom. Não sei muito traduzir assim. Pensa que você junta literalmente salgadinho, milho e vários queijos, vários tipos de queijo. Aí come tudo junto, assim. É bem gostoso. Aquele negócio branco que ele colocou era algum queijo, né? Eu não sei que queijo, mas era um queijo sim. Aí tem bastante coisa, né? Dá pra ver aí, ó. Então, ó. Olha, eu dei 3 colheradas e já tô enjoada. Mas é gostoso, é saboroso. Mas assim, realmente tem que ser um pacotinho pequeno. Se você pega um pacote maior, já não dá como, entendeu? Não dá pra medir a fome É. com o tamanho do olho, né? Não. Ó, diferente da Júlia, eu vou colocar algum molhinho aqui. Ele falou que esses daqui são chamoy, ó, são doces. Esse aqui é com tamarindo. Chamoyzinho com tamarindo, né? Por que não, né? Esse daqui deve ser bem gostoso. Vamos lá, só um pouquinho. Como é que é? Ele dá um barulho. Que passa? El Chavo del Ocho. Muito bom, muito bom. Pesquisando, a gente descobriu que o nome desse tempero, semetis potio, nada mais é do que o bordão do Chaves, que em português a gente conhece como aqui me escapuliu. Achei genial demais. Muito bom. Eu não sei se era proposital ou não. Será que sai alguma coisa só pela brincadeira de sair um som? Ah, eu não sei, rapaz. Eu tô até um pouco constrangido. Vou botar outro aqui. Muito cuida, não coloca muito não. A senhora ali atrás só tava rindo da minha cara porque eu fiquei... Ele Sim. se diverte, né? Faz parte, né? Gostoso. Entendo porque o pessoal fica comprando. Então, é bom, não é? Muito bom. E pra mim, esse daqui é o tipo de comida, assim, que combina com um jogo de futebol. Aham. Tu vai lá, come um desse, toma uma cerveja. Pô, muito legal. Bom, Notas, vai, notas. Eu dei 8 de 10. um 8, aham. Um 8? Uau, me surpreendeu, sabe por quê? O Guilherme, ele não gosta muito de coisas com queijo, ele é meio, assim, enjoado de queijo. E ele também não é muito salgadinho, eu amo salgadinho, assim, se fosse pra ir no mercado e escolher uma besteira pra comer, assim, no Dia das Crianças, eu comeria um salgadinho. O Guilherme comeria uma bolacha. Bolacha. Então, me surpreendeu a tua nota. Não, mas por quê? Eu achei uma combinação muito legal, assim, pra comida de rua, assim, pra jogo e tudo mais. E como eu já tinha visto muito de um vídeo de um cara preparando na internet, eu tava com vontade de experimentar. Ah. Então eu cheguei aqui só de não ser ruim, de ser gostoso, pra mim já colocou a nota lá em cima. Boa. Tá vindo pro México e não quer ficar só no óbvio? A gente tá criando um guia pra cada cidade que a gente visitou. Lá você vai encontrar basicamente tudo o que precisa saber sobre a cidade, desde os melhores pontos de comida de rua até os melhores bairros para se hospedar. E além disso, todos os lugares que a gente foi e voltaria, a gente deixou salvo em várias listas no Google Maps, separados por categoria e com comentários nossos. Tudo isso por só R$19,90. Mais barato que essa comida aqui que a gente acabou de provar. Então não perde tempo, escaneia o QR Code aqui na tela ou clica no link da descrição. A gente já tem alguns guias do México no ar e logo mais teremos de outros países também. Estamos agora em busca de mais alguma comida, mas falar pra vocês que tá difícil a missão, tá? Tá meio borocochô hoje, comida de rua, né? Tá fraco, tá? Não É. tá me encontrando muita coisa, não. Não sei o que aconteceu. Não sei se é porque é quinta-feira. É, pode ser também, né?
Talvez o pessoal da comida de rua tá assistindo o jogo em casa, não sei. Mas ó, aqui temos a Cocobongo. E só pra mostrar pra vocês, eu vi que tava decorado de Copa do Mundo. Vamos ver se a decoração ainda permanece. Cocobongo aí é uma balada super famosa, bastante conhecida aí em Cancún. Mas aqui em Playa del Carmen também tem uma unidade, né? Olha só o Michael Jackson de Copa do Mundo. Essa daqui foi boa, né, Gui? Gostei. Até explicar pra vocês, né, que a gente falou que não tá encontrando comida de rua. Tem comida de rua, mas a gente queria mostrar umas comidas mais diferentes, que a gente sabe que existem, tem geralmente nos pueblos ou um pouco mais longe da parte turística. Mas por Playa del Carmen, eu acho que ser muito um lugar assim turístico demais, principalmente nessa região que a gente tá, fica mais no básico, cachorro-quente, hambúrguer, taco e aquelas coisas mais esquisitas que a gente queria mostrar, essas que a gente não tá encontrando. Mas caminharemos até onde for necessário para encontrar o que for preciso para mostrar no vídeo de hoje. Então bora lá. A gente chegou agora no Mercado de la 10, que é um mercado público que fica aqui perto de onde a gente estava, para ver se a gente encontra algumas comidas de rua. O que a gente notou é que alguns restaurantes aqui já estão fechados. Tem outros abertos também. Mas enfim, vamos dar uma voltinha e ver o que a gente encontra. É que a questão é essa, pessoal. A gente realmente gostaria de mostrar algumas coisas diferentes para vocês. Então, por isso que a gente está tendo que ser mais seletivo no dia de hoje. Pollo, tostadas, quesadillas. Acho que é mais comida normal. Te consulto. ¿Sabes dónde hay esquites? Esquites. Sería aquí a la esquina, a la siguiente. hacia La arriba. seguinte? Tá. Última chance pra gente encontrar o que a gente tá buscando. A gente veio agora na frente da prefeitura da cidade, que é o Palácio, alguma coisa. E aqui tem várias barraquinhas de comida de rua. Então, ó, torcendo pra gente encontrar o que a gente quer. Vamos lá. E de fundo, né, Julia? O pessoal tá buzinando, tá fazendo uma festa aí. Não sei se rolou gol ou se é só a expectativa que tá alta. Ó, aqui tem esquites e elotes. Essa aí é uma das coisas que a gente quer experimentar. Vamos ver as outras barraquinhas aí, dar uma volta. Marquesitas, Marquesitas. ali, os famosos tacos. Marquesitas de novo. E eu vi, Júlia, que lá atrás, ó, eu consigo ver daqui a luzinha de uma outra barraquinha de marquesita. É isso, a Marquesita domina aí, né, o território mexicano. Aqui nessa região é o que você mais encontra. E quem sabe no vídeo de hoje a gente prova mais uma vez pra ter certeza do gosto, entendeu? Porque Pra não esquecer, né? 4, 5 meses de México não foi suficiente pra entender como é que é a Marquesita. Mas o que a gente vai provar agora são os esquites. Olá. Me gostaria um esquite. Olha, aqui ela tem o elote. O elote é aquilo lá que vocês viram misturados lá com o salgadinho, que é o milho, né, cozido. Só que daí a diferença do esquite é que o esquite ele vem no palito e o elote ele vem no... Contrário, assim, contrário. é o contrário? Esquite vem assim já raspado e elote vem o milho inteiro. Ah, A dale. gente pediu esquite, né? Esquite es este así y elote es lo... Ah, dale. Eu me confundi. Estaria bem um elote também? Tá com apetite o meninão. É que foi difícil encontrar, já que a gente chegou aqui, vamos pegar e experimentar os dois, né? É isso. Dale. Muchas gracias. Sí, por favor. Peraí, segura. Vai segurar? Segura então. Muchas gracias. Ya te pago. Tá caindo já. Já dei uma lambida no cheddar. Já que tu tá segurando, eu vou pedir pra tu fazer as honras aí. Então, vou começar com esse aqui que tá mais fácil de eu provar, né? A prova com o cabelo e tudo, vai lá. O vento que me ajude. Ó, E aí? E a maionese? O que tu achou da maionese? tá caindo tudo. Não tá muito diferente do que a gente acabou de provar, tá? Só não tem o salgadinho. Imaginei. E a gente tá ótimo hoje em escolher as coisas, meu. Mas era isso aí que faltava pra gente experimentar, pessoal. A É. gente já viu a galera comendo isso daí, ó. O pessoal ali atrás já tá pedindo também. Só que a gente nunca teve a coragem de experimentar. Nunca teve, na verdade, a curiosidade, né? Coragem a gente tem, não falta, mas a gente nunca teve muita curiosidade.
mas dessa vez não teve como deixar passar. Gostei da experiência de comer aqui em Palito? Natura. Em Natura. No milho, né? E agora eu vou provar o copinho. Vamos ver se muda muito. E tu consegue segurar. Eu vou ter que, né? Vou segurar com a boca. Não, peraí, eu vou segurar assim. É que a gente tá no improviso aqui de segurar a luz, a câmera, a garrafinha, tá tudo uma loucura. Aqui, ó, consigo aqui, ó. Por isso, ó, valorizem os criadores de conteúdo de vocês. Deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Apoiem a gente. Eu tenho certeza que entrou um milho no meu dente, por isso que eu tô falando meio tímida. Vamos lá. Mas o milho é branquinho, não vai dar pra ver. O problema é se fosse um feijão. Isso aqui, ó, intolerantes à lactose já não podem. Acho que nem eu que sou, vou começar a cega depois daqui, porque olha, o milho tá lá no fundo, em cima só tem maionese, cheddar e queijo. Bom, observação. Esse aqui tá mais azedo, acho que tem um limãozinho tá mais forte. É que nesse daí ela pega e espreme o limão dentro. Nesse daqui ela passa o limão por fora. Sacou? Então esse daí deve estar mais concentrado. Não, olha só, tá até com um caldo aqui, ó, de limão com maionese, tá uma loucura. Olha, bem gostoso, mas depois de provar aquele salgadinho, esse milho ali, esse milho aqui, ó, nossa, já faleci. Agora chegou a vez do Gui, né, o que pediu muito pra provar ambos. Prova aí a espiga de milho. Bastante maionese, né? Ó, acho que o México fez um gol, hein? Escutei uns barulhos aí de fundo. A gente tá meio longe dos barzinhos, mas deu pra ver a galera gritando. Com certeza fez. Ou foi a Coreia, né? E as mexicanas estão indo à loucura. Pode ser também. Mas o que você achou aí do milho, Guilherme? Inovador? Não, da hora o milho, da hora. Só achei muita audácia colocar cheddar, maionese, enfim, tudo isso aqui que vocês viram acontecendo ali. Me surpreende quem teve a ideia de fazer isso. Mas depois que alguém deu a ideia, né, ver o pessoal comendo já não me surpreende muito, não. Eu particularmente achei, assim, de nome, nunca tinha visto, assim, também nenhuma barraquinha, assim, muito perto e prestado atenção. Mas eu achava que era com pimenta só, não achava que ia queijo nem nada do tipo, sabe? Então me surpreendeu. Tu te babou inteiro, né? Não tem o que fazer. É muita maionese, mas é gostoso, não é ruim não, tá? Mas é aquele negócio, né? Tu compra um pra dividir em 10. Porque comer um desses aqui sozinho é difícil. Agora, Gui, já que tu pediu 2, prova do copinho também, vê se é diferente o sabor. Bora provar agora. Nossa, Júlia. Ó. Aí sim. Foi um gol, de verdade, agora foi um gol. Pô, Júlia, eu não vou conseguir experimentar isso aqui não. Eu vou te bater, que tu pediu os 2 e tu não vai comer os 2. Eu vou te bater, Guilherme. Tá. Vai, pelo gol do México, uma mordidinha, vai. Ótimo. Compre você, experimente você, eu não quero mais. Ó, eu confesso pra vocês que eu não consegui comer o do potinho ali, não é porque tava mal preparado, porque tava nojento nem nada, mas é que eu não consigo comer coisa muito gordurosa, assim. Eu realmente me dá uma aflição, assim, não é um negócio que eu consigo, sabe? E isso ali era puramente isso, e tu vês tudo misturado na tua frente, pra mim bateu ali o limite. Mas faz parte, eu acho que se você vir pro México, com certeza experimente pelo menos um deles pra ter essa experiência aí. Experimenta aquele lá do palito, que é bem legal, como se fosse um milho cozido da praia ali, mas de um jeito meio esnobado, né? A gente segue então aqui na busca por outras comidas. Até agora, realmente, o que a gente mais encontrou foi Marquesita, tinham mais 3 barraquinhas ali atrás. A gente encontrou aqui na frente também algumas outras coisas, vamos passar aí, dar uma olhada. Aqui parece ter uma feira que acontece durante o dia, agora só tem algumas poucas lojinhas abertas. Aqui a galera vende, ó, fresca com crema, é basicamente um creme ali, um chantilly com morango. Os tacos, como de costume, tacos dourados. Olá! O que são os tacos dourados? Son esos, ya traen papa dentro, es un taco frito, ya trae papa dentro, le agrego lechuga, queso y crema y los rellenos que están allá. Ah, que Tengo buenos! pollo, soya, red, champiñón y pastel. Aquí está el menú. E solo uno, a quanto está? Uno en 25 o 3 piezas por 70 pesos. Vamos provar um, Julia? Tá, vamos ir pra ver. Sim, estaria bem uno. Claro.
Ó, então ela falou que é frito, já tem meio que Lechuga, batata queso y dentro. crema. Sim, por favor, completo. ¿Con qué relleno? Com al pastor? Acá. Tem várias carnes, então. Ao pastorzinho, né? Clássico. Olha só, ela bota creminho de leite. Genial. Graças. Salsas de tomate y picante. Ah, dale. Vamos Bora sem nada, provar? né? Sem salsa, sem salsa. É, do jeitinho que veio, a gente experimenta, né? Ó, curiosidade, tá? Nossa, tá bem quente, peraí. Curiosidade, primeira vez que a gente vê um taco nesse formato que ele é que nem o que a gente encontra no Brasil, né? Que ele é mais Durinho, né? rígidozinho, mais durinho, é. No Brasil é basicamente só assim que se come taco. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou bem surpresa de ver que o taco, na verdade, é uma tortilha mais mole, né? Ela é aberta e aí você fecha. Um Happy 10, né, praticamente. Um Happy 10, basicamente. Você fecha na hora que você vai comer. Inclusive, nossos amigos vieram pra cá e eles falaram assim, nossa, mas isso aqui é Happy 10. Enfim, primeira vez que a gente vai comer esses tacos dourados. Vamos ver. Ó. Que delícia. Deu pra escutar daqui o crack. Bem crocante. Peraí que tá muito quente. ¿Y los tacos dorados son de alguna región de México? ¿O son como En realidad los encuentras en todos los lados? todos lados, sí. Solo que así solo vas a encontrarlos aquí. Nah, así ricos, ¿sí? Sí. Es que el taco dorado de papa solo trae papa y se le agrega la lechuga, el queso y la crema. Pero el extra de relleno no lo tienen. Ah. De Portugal, No, de Brasil. Brasil, De Brasil, sim. Portuñol. Portugal, sim, Sim, Portugal. Olha só, então já dei mais uma mordida aqui, consegui verificar melhor o sabor. E realmente tem uma batatinha, talvez vai dar pra ver aqui, ó. Aqui tem uma batata e ela é fica com gosto meio de batata cozida, assim, meio um purê, sabe? Nossa, bem gostoso. Tem um gostinho, na verdade, de defumado, o taco no geral. Gostei bastante, bem diferente, tá? E eu perguntei pra ela e ela falou que, na verdade, esses tacos são normais aqui. Mas geralmente a gente encontra o taco que ela se referiu a suave, né? Que é o taco que é molinho. Agora bora provar aí, ó. Primera vez en México, Sí, sí, ¿qué les ha parecido? nos encantó. Las personas muy amables, no sé, nos acuerda mucho a los brasileños. Sí, bueno, los brasileños son muy alegres. Sí, sí. Vocês são muito boa onda. Notas, bom. notas. Todas? Qual nota De tem pra dar? tudo que a gente provou hoje, esse aí foi o que eu Los mais brasileños gostei. llevan la Nota fiesta en 10. el corazón. Sim, isso é verdade. Los brasileños, colombianos y mexicanos, esta es una característica muy marcada de la fiesta de estas tres culturas diferentes. E me gusta que aqui são muito cerveceros. Micheleros, sí. Micheleros se diz. Y nosotros en Brasil también. Entonces es el paraíso. Es como si estuviéramos en casa. Ó, o papo tá bom, a comida tá excepcional. Mas eu tô com sede, Júlia. Vamos resolver isso. Eu acho que a gente não precisa nem explicar, dá pra ver no vídeo. Os mexicanos são firmeza, né? E eu sempre fico feliz assim quando a gente sai na rua e a gente tem esse tipo de interação com as pessoas. Muitas vezes a gente não grava essas interações porque a gente sente que quando tu chega já gravando, tu liga a câmera, a pessoa já fica um pouco desconfiada, né? Querendo ou não, uma pessoa estranha apontando uma câmera pra ti. Hoje é de noite, a gente tá com uma luz ainda, então é normal que as pessoas fiquem com o pé atrás. Mas o que eu posso dizer é que o pouco que a gente consegue filmar dessas interações, mas o muito que a gente vive no dia a dia, realmente contribui para a gente ter essa visão bem positiva dos mexicanos. E espero que vocês, visitando aí, compartilhem dessa mesma visão que a gente. E depois de comer bastante coisa salgada, a gente vai parar aqui, ó, nesse bar. Vamos pegar 5 cervejas e assistir o jogo do México que tá rolando aí no telão, né? Como um bom mexicano faz também. E falar pra vocês que eu achei que o México já tava com 5-0, porque o tanto que eu vi o povo comemorar, gritar, espernear aí na rua, eu já achei que tinha feito um monte de gol e só tá 1-0. Então me decepcionei um pouco, mas pelo menos tá ganhando. Ó, já chegaram as nossas cervejas, então já começamos aqui a beber. Ficou 250 essas 5 cervejas dessa marca aqui, Dos Equis, perdão. Dos Equis. É que são realmente 2x, só que em espanhol, né? X é X, né, então. Enfim, e achei um preço bom, considerando que a gente tá na parte turística, hoje é um dia de jogo e tudo mais, e é um lugar bem legal, ó. Lá dentro tem bastante gente, parece ser um bar mais local, assim, mas bem bonitinho. Sim, eu curti bastante a vibe, principalmente que não tem muita música, assim, né, não tá muito barulhento.
Porque lá na Quinta Avenida também tinha tanta gente que não era nem por o volume da TV tá alto, era só porque tinha muita gente. Então o pessoal comemorava, tava mais barulhento. E eu curto mais ambientes tranquilos, então eu gostei daqui. Tem ali a TVzinha, dá pra gente acompanhar o jogo Tem e tal. duas ainda, ó. Duas, é verdade. Lá dentro tem mais ainda. Então tá tranquilo, tá maravilhoso. E agora é Aproveitar matar a para sede, se né? emborrachar no México. Muito padre. E como vocês viram, a gente deu o nosso máximo hoje aí para encontrar essas comidas diferentes. Confesso que a gente teve que caminhar bastante, não tinha tantas opções assim quanto que a gente gostaria, mas deu para mostrar algumas coisas legais, eu acho. Pelo menos coisas assim que não são óbvias, né? Taco vocês já tinham visto, mas o taco dourado, esse taco frito ali, foi a primeira vez, né, Júlia? Sim, curti bastante. E agora a gente encerra o vídeo por aqui tomando uma cervejinha, acompanhando o final aí do jogo. Lembrando que se o México tá nos teus planos, a gente tem guias de várias cidades que a gente já passou, tudo organizado com várias dicas reais pra apoiar na tua viagem. O link tá na descrição. Então, se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente já tem vários vídeos aí do México gravado no canal. E em breve começaremos uma nova temporada em um outro país. Então, não vai perder, se inscreve aí. E no mais, um beijão e até qualquer dia por aí.